Bem, pessoal, Pai do Senhor Jesus, primeiramente, né, para todos vocês. É uma grande honra, através do meu líder, estar trazendo esse estudo para vocês, certo? Eu peço a vocês que vocês tenham paciência comigo, porque, diferente do Anderson, que teve toda essa experiência, né, vivida, eu somente há 2 semanas que estou estudando isso, então, tenham paciência comigo, mas para a glória do Senhor Jesus, ele há de me dar graça e nos ajudará nesse momento, amém? Então, vamos começar, certo? Primeiramente, antes de começar a falar do assunto propriamente dito, eu queria abordar algumas coisas com vocês, até para aqueles que estão vindo pela primeira vez, né? Terem noção do que de fato a gente está falando, terem noção, terem um contexto em si do que de fato é apologética, né? O que de fato é o estudo de seitas e heresias, o que é uma seita, o que é uma heresia, o que é que isso difere, por exemplo, numa linha teológica ou coisa desse tipo, certo? Então, primeiramente, vamos aqui para a apresentação de slide, vamos para o primeiro slide. Vamos aqui. Agora deu, não está... pronto, foi. Volta, pronto. A heresia. Pronto, agora foi. A heresia. Tomando como premissa de que a heresia, como eu coloquei aqui para vocês, né? Nós consideramos heresia, né? Todo o ensino que distorce o padrão que Deus revelou em sua palavra. Esse erro, essa palavra, sabe, meio deturpada, ela não precisa ser obrigatoriamente, sabe, é algo que venha ferir totalmente, por exemplo, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, mas basta ter somente um erro de interpretação, um erro que eu coloquei aqui, até aqui na terceira ou foi quarta linha aqui, coisas que contrariam uma doutrina bíblica obrigatória. Eu não sei se os que estão aqui e participaram do estudo da semana passada se recordam, mas o George, ele abordou isso muito bem, dizendo o seguinte, que existem determinadas doutrinas que elas são o núcleo, o centro do evangelho, mas existem outras que elas são secundárias, que elas são, como é que eu posso falar? Alguns têm dado as interpretações a respeito dessas doutrinas e outros de outras. Mas o que diferencia uma pessoa, de fato, que ela está caminhando em heresia? É uma pessoa que ela afirma, acredita e prega um ensino que é obrigatório. Como assim um ensino obrigatório? Sei lá, por exemplo, dizer que Jesus não é Deus é um ensino obrigatório. As escrituras testificam que Jesus é Deus. Enfim, dentre outros exemplos. Na medida que a gente for caminhando aqui no estudo, eu vou tratando isso com vocês, certo? Aí aqui vai dizendo, né, no slide, quando nos referimos a uma doutrina obrigatória, obrigatória significa que é totalmente inquestionável e que não é possível de rejeitar de maneira alguma. Ou seja, para eu categorizar um pensamento, uma ideologia, né, por assim dizer, como errada, como herética, ela precisa entrar nesse campo de que ela bate de frente com a doutrina obrigatória, com a doutrina que ela reside no núcleo da nossa fé, que é o cristianismo, certo? Aí agora, eu queria abordar um negócio com vocês que vai dar mais uma clareza a respeito da diferença do que é heresia e do que não é heresia, certo? Eu passo aqui, pronto. As linhas teológicas. Tomando como premissa que a heresia ela é uma doutrina que ela fere um ensino obrigatório das escrituras, um assunto que está no núcleo do evangelho, a gente vai para as outras interpretações, que são as interpretações secundárias, no caso, não é? Que elas não estão no centro do evangelho, mas elas estão envoltas naquilo tudo, né, tá entendendo? Então, mesmo que eu possa acreditar numa coisa e você acreditar em outra linha teológica, mas isso certamente
ela não vai atrapalhar, sabe, a maneira de nós interpretarmos, porque isso, de certa maneira, ela não vai fazer tanta diferença. Então, eu listei aqui dois exemplos para mostrar para vocês, certo? O primeiro é sobre escatologia e depois sobre soteriologia, certo? Quando a gente vai estudar teologia, tem essa temática, né, escatologia, que é um dos ramos da teologia, ela vai falar a respeito do estudo do fim dos tempos, certo? Como a maioria de vocês sabe, os estudos a respeito do Apocalipse, do fim dos tempos e tal. O que é que acontece? Diferente da heresia, que ela bate no ponto central, a escatologia, por exemplo, é diferente. Por quê? Porque, como eu coloquei aqui no primeiro ponto, né, ela trata de um assunto que a Bíblia não fala a respeito tão claramente. A revelação a respeito daquilo, ela não é tão clara. Como por exemplo, quando a gente vai estudar, por exemplo, a escatologia, existem pessoas que, por exemplo, elas creem que Jesus vai voltar antes da grande tribulação. Tem outras pessoas que dizem que Jesus vai voltar no meio da grande tribulação. Tem outras pessoas que vão dizer que Jesus ele vai voltar no final da grande tribulação. Mas, independente dos acontecimentos, nós sabemos que Jesus vai voltar. E mesmo que existam interpretações e linhas teológicas diferentes, elas não divergem, porque a Escritura ela não diz exatamente qual é a ordem dos acontecimentos. Então, eu classifico isso como uma doutrina secundária, não é uma doutrina primária. Então, ela não fere as Escrituras, então, portanto, ela não é uma heresia, entende? Agora, vamos para o segundo tema, que é a soteriologia, que talvez seja o que mais o povo briga hoje em dia, certo? Soteriologia é outro ramo da teologia que ela vai falar sobre as doutrinas de salvação, certo? Vocês devem conhecer muito bem quando principalmente esse povo de hoje em dia mais, que fica brigando na internet, brigando calvinista versus arminianista versus wesleyano versus pelagianismo e dentre outras correntes que possam existir, certo? O que acontece? As escrituras, elas dão margem para as duas interpretações, para todas essas interpretações, e, antes de tudo, elas estão pautadas na palavra de Deus, como, por exemplo, a visão de salvação, por exemplo, do arminianismo, é baseada na presciência, né? Diz que Deus, desde antes da eternidade, ele previu aqueles que iriam perseverar na fé para a salvação. E existem diversos textos que elas fortalecem essa ideia. Mas assim como elas fortalecem essa ideia, elas fortalecem também a ideia do lado oposto, do calvinismo, por exemplo. Vai dizer que Deus ele predestinou desde antes da fundação do mundo aqueles que ele iria salvar. E apesar de, aparentemente, essas duas linhas de pensamento, elas serem diferentes, elas não batem de frente. Por que não batem de frente? Porque elas não fazem diferença no que diz respeito, por exemplo, à nossa ortopraxia. E o que é a ortopraxia? É a vivência, é a prática da nossa fé. E nada vai diferenciar de como Deus vai nos salvar, se vai ser por presciência, se vai ser por predestinação, se vai ser por outra coisa. Mas Deus vai salvar os seus, entende? Então, nós precisamos entender que, assim como essas duas temáticas, a escatologia e a soteriologia, existem determinados temas bíblicos que elas têm interpretações diferentes e que elas não se caracterizam como uma heresia. Porque a heresia, como já afirmei para vocês, a heresia ela bate de frente com uma doutrina obrigatória, uma doutrina que está no centro, no núcleo do evangelho. Então, nós jamais podemos aceitar coisas como essa. Então, é mais um entendimento assim para nós, de primeiro momento, quando chegar uma pessoa para conversar com a gente, coisas a respeito desse tipo, a gente saber diferenciar de fato o que é uma linha teológica e o que é um ensino herético, certo? Agora, vamos falar sobre a seita em si, certo? Tomando como premissa que a gente já entendeu o que é heresia, a seita é bem simples de se entender, como eu coloquei aqui o conceito, né? Um conceito simplesinho, né? Seita é todo grupo religioso que prega, ou segue aquele que prega heresias, e isso é categorizado uma seita, certo? Então, todo grupo, todo ajuntamento de pessoas se reúnem constantemente, produzindo ensinos errados, ensinos heréticos,
ela é categorizada como uma seita. E como é que eu posso, de fato, identificar uma seita, certo? Eu coloquei aqui para vocês, né? Eu coloquei o seguinte: vocês têm que tomar como premissa aqueles que talvez não tenham, sabe, quando você for falar, talvez, ou conversar com essa pessoa, e você talvez não tenha o entendimento completo, e não tenha até, talvez, argumento para conversar com essa pessoa, a primeira coisa que você precisa ter cuidado é que se as coisas que essa pessoa falar, elas ferem as 5 solas, ensino herético. Pode ter certeza, é ensino herético. E o que é as 5 solas? As 5 solas, nos recordando de que nós nos denominamos cristãos protestantes, as 5 solas elas vão surgir no período da Reforma Protestante, 1517, quando Lutero pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. O que é as 5 solas? São as cinco doutrinas, né, que esses pensadores, após Lutero, eles estabeleceram como um resumo a respeito dos ensinos de Lutero, certo? Então, eles entram nesses cinco pontos aqui. Eles estão todos em latim, certo? Aqui aí eu botei o significado assim do lado para vocês, né? Sola fide, sola escritura, solus Christus, sola gratia e sola deo gloria. Então, de que maneira eu posso identificar a seita, certo? Eu identifico botando os argumentos a respeito desses 5 pontos diante da heresia. E se ela fere um desses 5 pontos, então ela é categorizada como heresia. Aí eu queria falar bem rápido, já para a gente começar a falar de fato a respeito do espiritismo, os 5 pontos, certo? Eles meio que se interligam todos. Então, de certa maneira, quando eu começar a falar, como é que diz? Eles vão um desembocar no outro. Aí o que acontece? Pronto. Sola fide, né? Que é somente a fé. Esse pensamento ele vai dizer que somente a fé em Jesus Cristo ele tem o poder e a capacidade de salvar o homem. Mas o que é que o Espiritismo diz? Palavras de Allan Kardec, certo? Allan Kardec é conhecido como professor Rivet também. Ele vai dizer que a salvação é mediante a caridade, ou seja, ele está dizendo que não se salva através de Jesus, se salva através das boas obras. E é isso que acontece com a maioria das seitas e das heresias que nós encontramos hoje em dia, certo? Elas ou querem utilizar como meio salvífico do homem Jesus Cristo mais alguma coisa, ou eles tiram totalmente Jesus da jogada e querem utilizar outro meio para a salvação do homem, certo? Então, é mais ou menos esse pensamento. Só a Escritura. Vai dizer que somente a Escritura, somente a palavra de Deus, somente o cânon fechado da palavra de Deus, que são 66 livros que nós conhecemos hoje em dia, é a nossa regra de fé e prática. Então, se ela fere coisas desse tipo, então nós temos que ter atenção. Só a Escritura, somente Cristo nos salva, que entra diretamente com o primeiro ponto, né, somente a fé, dizendo que somente Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Somente por meio dele, somente por meio da confiança nele, que nós temos salvação. Naturalmente, isso vai desembocar também na sola gratia, somente pela graça. Tomando como referência aquele texto de Efésios 2, quando Paulo vai falar no verso 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que nenhum homem se glorie. Ou seja, ela bate diretamente com os ensinos de Allan Kardec, no qual ele vai dizer que a salvação é por meio da caridade. Não, a salvação não é pelo meio da caridade, é pela fé, pela graça, mediante a fé. E sola deu glória, somente dar glória a Deus é o que finaliza tudo isso. Porque se o homem ele busca, por meio dos seus próprios esforços, como diz o Espiritismo, por intermédio da caridade, se salvar, ele está tirando completamente a glória de Deus. Porque a glória de Deus é o quê? Ele, por si só, salvar a humanidade. Porque senão,
não precisaria ter vindo Jesus e morrido na cruz para nos salvar, entende? Então, o mérito da salvação é totalmente de Jesus, não tem nada a nosso respeito. Foi tudo obra do Senhor. Então, se existem pessoas que falam contra isso, então é ensino herético. Então, você tem que tomar cuidado. Então, você tem que blindar a sua mente a respeito desses pensamentos, entende? Então, agora, vamos começar de fato a falar sobre o Espiritismo, certo? Depois dessa, digamos, introdução, né? Vamos lá. A origem do Espiritismo. Como eu coloquei aqui, né? As ideias dos espíritos, como a reencarnação e a consulta aos mortos, já eram conhecidas nas religiões orientais, como, por exemplo, no hinduísmo, no budismo, na filosofia grega e antes da organização do próprio espiritismo, certo? O espiritismo moderno, como nós conhecemos, através de Allan Kardec. Então, nós pensando e refletindo a respeito disso, nós nos lembramos que isso não é de hoje em dia, isso não é de um século atrás, mas isso sempre existiu. E talvez um dos principais argumentos que Allan Kardec ele vai usar para afirmar que todo esse ensino dele, ele é verdadeiro, tomando como base aquele texto de 1 Samuel, no qual o profeta Samuel ele acaba de falecer, certo? E Saul ele já está naquele processo em que ele está para ser colocado para fora do reinado sobre a nação de Israel e Davi está próximo a assumir o reinado. Aí o que acontece? Saul ele tem que tomar uma decisão. Eu não vou me recordar agora literalmente do texto, o que é que o texto vai falar. Mas diz o seguinte, vai dizer que Saul ele queria consultar alguém para ele tomar a decisão. E o que foi que aconteceu? Ele foi em uma mulher que mexia com espíritos, né? E foi consultar essa mulher para que essa mulher invocasse o espírito de Samuel, do profeta Samuel, que já tinha falecido, para dar uma resposta para Saul. Então, eles, de forma errada, eles interpretam esse texto bíblico, fazendo perversão, né, desse texto bíblico, aquele famoso ditado, texto fora de contexto vira pretexto. Então, eles usaram o pretexto da má interpretação nesse texto de 1 Samuel para dizer que é autorizado esse ensino a respeito da comunicação entre os vivos e os mortos. Para eu saber o futuro, eu preciso consultar uma pessoa em que ela vai entrar vai invocar a pessoa, né, a pessoa viva, o espírito da pessoa morta, para eu me comunicar com ela e eu saber o que eu devo verdadeiramente fazer, tá entendendo? Então, é totalmente rechaçada essa ideia, eu vou já mostrar para vocês. Então, como eu botei aqui, né? O início mesmo do Espiritismo, ele compilado como uma doutrina filosófica, um sistema filosófico religioso, ele vai se dar por volta aqui de 1847 nos Estados Unidos, certo? Nos Estados Unidos, se eu não me engano, no estado de Nova York, essas duas irmãs, Margaret, tem aqui no slide para vocês verem, né? Margaret Catherine Fox, elas tiveram algumas experiências sobrenaturais. O que acontecia? Elas moravam numa casa, certo? E alguns momentos durante a noite, elas costumavam escutar os móveis batendo, as paredes batendo, principalmente porque se vocês tomarem como base que naquela época as casas daquela época era muito fácil você encontrar casa de alvenaria, então era muito provável que a casa delas fosse feita de madeira. Então elas constantemente escutavam barulhos, né, nas paredes, nas portas, e elas achavam que aquilo dali não era sabe, obra do acaso. Então elas começaram de certa forma a desafiar, né, os espíritos, a conversar com eles. Tipo, tem um relato que eu queria até mostrar depois para vocês, talvez no final, que eu encontrei no site da Federação Paranaense dos Espíritas, que ele vai encontrar o relato das irmãs Fox. Vai dizer que uma das irmãs, né, a mais nova, ela ficava batendo nas paredes e pedia para o espírito responder a ela o número de batidas que ela batia. E, segundo eles, né, isso acontecia.
E depois disso, isso ficou popularmente conhecido naquela região dela. Tanto que elas começaram a fazer apresentações presenciais para as outras pessoas. E a irmã mais velha dela, que eu não vou me lembrar, não vou me recordar agora o nome, eu esqueci de mencionar, ela costumava, ela meio que gerenciava, né, essa carreira delas nessa apresentação que elas faziam, né, para as outras pessoas. E para você ter uma ideia, né, como eu botei aqui, elas eram de origem metodista, elas eram crentes, mas por causa do erro, por causa que não tomaram como premissa, em primeiro lugar, a palavra de Deus, elas acabaram entrando no erro e propagando o erro, propagando uma heresia e sendo o prepulsor de uma seita, certo? Então, após esse momento em que acontece esses relatos das irmãs Fox no estado de Nova York, vai começar a ser desenvolvido, né, as ideias a respeito do espiritismo, não compiladas como, como Allan Kardec já tinha feito no espiritismo moderno, certo? Alguns anos depois. Mas, começaram a surgir aquelas ideias sobre espíritos se revelarem para as pessoas naquele naquele contexto, né, das mesas, né, conhecido como as mesas dos espíritas. Logo, naturalmente, começou a falar-se também a respeito daquele alfabeto dos espíritos, no qual o pessoal ele produz, né, uma tábua de madeira, né, com o alfabeto e de acordo com o espírito vai direcionando, né, a palavra que tem que ser escrita. Existiam outros, né, que como a gente conhece muito na cultura brasileira, quando a gente vai estudar a respeito do Chico Xavier, né, psicografava, né, o que os espíritos estavam dizendo, os demônios tomavam de conta daquela pessoa e aquela pessoa começava a escrever, né, o que os demônios queriam. Então, esse ensino, ele começou a ser propagado. Aí o que foi que aconteceu? Na França, certo? Na França, eu não vou me recordar o ano agora, deixa eu ver se tem aqui no outro slide. Por volta de 1855, foi por volta desse período. Aconteceu de que começou, né, a se desenrolar a história do Allan Kardec, por assim dizer. Aconteceu que esse cara aqui, chamado Carlotti, era amigo do Riveil, que é o nomeado Allan Kardec, certo? Tá aqui o nome dele completo, né? Hippolyte Léon Denisard de Riveil. Ele era um professor de educação básica, né, de ensino básico, ele era um professor na França, e ele tinha bastantes condições financeiras, certo? Aí o que foi que aconteceu? Esse amigo dele, chamado Carlotti, né, ele tinha envolvimento com essas pessoas que mexiam, né, com essas mesas que flutuavam, com esses espíritos que falavam por intermédio das outras pessoas, e ele acabou apresentando isso para o professor Ribeiro, certo? Aí o que foi que aconteceu? Aqui, como eu escrevi para vocês, né? Numa das sessões que presenciava, o professor Ribeiro, né, ouviu de um médium que ele já fora um celta chamado Allan Kardec, e que como Allan Kardec ele deveria reunir os muitos ensinos e conclusões dos últimos séculos, uma doutrina que propagasse as ideias de Cristo e que trouxesse alívio para os corações dos homens. E imbuído desse espírito, sem trocadilhos, a Kardec começou a trabalhar na síntese do que gerou, de fato, o espiritismo moderno como nós conhecemos, entende? Então, ele parte daquela premissa de que ele recebeu uma nova revelação, diferente de toda e qualquer revelação, da qual ele tinha que mostrar o caminho para as outras pessoas, certo? Então, se vocês tiverem com uma Bíblia aberta, para aqueles que já estão com a gente já nas últimas semanas, vamos para aquele texto base que a gente sempre lê, certo? Gálatas, capítulo de número 1. Gálatas, capítulo 1. Para a gente rebater, né, esse primeiro argumento dessa primeira dita revelação que o Kardec diz ter através desse médium, né? Gálatas 1, deixa eu abrir aqui na minha. Gálatas 1, a partir do verso 6.
Paulo vai dizer o seguinte para a igreja da Galácia: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para um outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém há algum entre vocês que estão perturbando e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, nos pregue um evangelho diferente daquele que vos tenho pregado, que ele seja maldito. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que vocês já receberam, você seja anátema. Então, você vê que as escrituras em si, elas já batem diretamente de frente contra tudo isso que estava acontecendo, contra essa dita revelação que Allan Kardec teve. Porque, se você for estudar de fato o Espiritismo, o que é que eles acreditam? Eles acreditam no seguinte: eles dizem que Allan Kardec, ele através de Allan Kardec, né, através dos seus ensinos, aqueles ensinos que ele compilou, tendo contato, né, com as pessoas médiuns, que os espíritos falavam com ele, e mandava ele escrever o livro, né, o primeiro livro que ele publicou, o Livro dos Espíritos. Eles vão dizer que isso é verídico, isso é verdadeiro, quando está totalmente errado, quando a gente vai parar para refletir a respeito disso, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado com certas doutrinas como essa. Então, agora vamos para a segunda parte aqui, que ele vai falar, né? Kardec afirmou em 18 de 4 de 1857, né, que começava a era do Espírito e que era o cumprimento da promessa de Jesus Cristo com a vinda do Consolador, procurando fazer uma adaptação do Evangelho com as doutrinas que dizia receber os Espíritos. Então, mais uma vez, ele deturpa a Bíblia Sagrada dizendo que a revelação dele é uma nova revelação que havia de ser dada às pessoas. Porque se você for conversar com um espírita, por exemplo, kardecista, aquele clássico, né, conhecido como auto-espiritismo, ele vai te dizer que a revelação a respeito do conhecimento, do entendimento, né, dos espíritos, ela é dada em 3 etapas, certo? A primeira etapa foi através da revelação de Moisés no monte, recebendo a tábua dos 10 mandamentos. Depois veio Jesus, que segundo eles não é Deus, é somente um espírito iluminado, que recebeu uma nova revelação e mostrou uma maneira que nós devemos viver de maneira correta. E segundo eles, né, a última revelação é a revelação de Allan Kardec, é a bambambam, é a bombástica, né, que por meio dela que tomando como entendimento, né, que o Kardec, ele diz ter recebido essa nova revelação a partir desse médium, né, nessa mesa espírita que ele foi, né, a convite desse amigo dele, o Carlotti, disse que ele era o escolhido, né, para trazer a nova revelação aos homens. Aí o que foi que aconteceu? Ele começou, né, a fazer estudos a respeito disso, né, para saber, para começar a compilar, né, conhecimentos a respeito dessa doutrina nova que ele estava criando. Aí o que foi que ele fez? Ele começou a desafiar, de certa forma, os espíritos. O que foi que ele fez? De maneira aleatória, ele escolheu determinadas pessoas, né, ditas médiums, né, que tinham essa relação com esses espíritos, e começou a consultar essas pessoas para saber se o que ele as perguntas que ele fazia, né, a respeito de tudo isso, eram as mesmas em todas essas pessoas. E segundo ele, né, todas as perguntas indagadas que ele fez para esses médiums, né, para essas pessoas que tinham relação com esses espíritos, eles disseram as mesmas respostas, falaram as mesmas afirmações, responderam da mesma maneira todas as indagações que eles tinham a respeito desse assunto, certo? Aí o que foi que ele fez? Aí ele compilou todas essas ideias num livro, que foi esse primeiro livro dele, esse branquinho aqui do lado direito, o Livro dos Espíritos. Então, ele compilou, né, todas as ideias nesse primeiro livro que ele abordou, que ele publicou. E ele já publicou, né, com o pseudônimo, né, de Allan Kardec, né? Ele já não se nomeava mais Professor Ribeiro, já se auto-intitulava, né, Allan Kardec. Esse cara que tinha reencarnado, né,
ele era a reencarnação desse tal de Allan Kardec, né, um celta, que ia receber essa revelação e coisa e tal. E depois desse primeiro livro, ele publicou mais 7. Aí eu trouxe aqui o nome de alguns, né, para vocês depois pesquisarem, depois darem uma olhada, né, a respeito de tudo isso. Aí tem aqui, né, o segundo livro, o livro dos médiuns, né, porque diante do que ele estava passando, diante do que ele estava postulando, né, desenvolvendo, existiam muitas pessoas que, segundo ele, queriam se tornar médiuns, né, só por interesse próprio, em vez de serem interesse em prol da comunidade dele, né, da comunidade dos espíritas. Essas pessoas, elas tinham o dom, né, que eles dizem que Deus deu esse dom para eles, e essas pessoas, elas estavam utilizando esse dom para próprio benefício deles. Aí ele continua, ele produz, né, esse terceiro livro, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí depois escreve O Céu e o Inferno. Eles compilaram, né, o Allan Kardec compilou, né, todos esses ensinos, né, a respeito da Bíblia, né, dessa dita Bíblia dos Espíritos, né, dos Espíritas, né, nesses 7 livros. Aí eu mostrei aqui 4 livros para vocês e tem mais outros 3 que, por falta de tempo, não deu para dar uma pesquisada mais aprofundada a respeito deles, aí não deu para botar, certo? Esse próximo slide a gente vai começar a falar a respeito dos segmentos do Espiritismo em si, certo? O primeiro segmento é o espiritismo mais comum, o espiritismo nomeado espiritismo comum, que é o que nós mais conhecemos, certo? O espiritismo comum, ele vai entrar todos esses pensamentos aqui que eu nomeei para vocês no slide. Vai falar sobre astrologia, quiromancia, cartomancia, hidromancia, numerologia, necromancia, dentre outros. Aí aqui cada um tem a sua explicação, né, da comunicação, né, entre vivos e mortos e as maneiras que eles fazem isso, né? Astrologia, através dos astros, a quiromancia através da leitura das mãos, né, as conhecidas, o tarô, né, os búzios e tarô, que a gente conhece muito, junto com a cartomancia, né, que faz a leitura do futuro através das cartas, a hidromancia por meio da água, a numerologia por meio dos números, e a necromancia através dos mortos, né, que é o que a gente mais conhece, através desses ensinos, certo? Peraí, deixa eu ajeitar isso aqui. Peraí. Pronto. Aí aqui, nesse slide, vocês conseguem ver que eu enumerei algumas bases bíblicas, né, para refutar todos esses ensinamentos, certo? E eu queria abrir com vocês em algumas delas. Eu queria abrir pelo menos em 3, certo? Para a gente acelerar o nosso tempo, né, que é pouco aqui. Queria que vocês abrissem Deuteronômio, né, como está escrito aí, Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio 4:19. Deuteronômio 4:19 vai dizer o seguinte, ó. E quando vocês levantarem os olhos para os céus e verem o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, cuidem para que vocês não sejam seduzidos a inclinar-se diante deles e prestar culto a essas coisas. Seu Deus repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Aí ele já bate nesse primeiro ensino deles aqui, a respeito de astrologia, dizendo que por meio dos astros, por meio do sol, por meio da lua, por meio das estrelas, nós temos a capacidade de prever o futuro, de saber o que está acontecendo no mundo dos mortos, e coisas nesse sentido. Aí, se for possível, abre em Deuteronômio 17. Deuteronômio 17, verso 2 e 3. Vai dizer o seguinte, a escritura, Deuteronômio 17, versos 2 e 3. Se no meio de vocês, em alguma cidade que o Senhor, seu Deus, lhe dá a aparecer algum homem ou mulher
que proceda mal aos olhos do Senhor, seu Deus, transgredindo a sua aliança, que vais, sirva aos outros deuses e os adores, ou faça isso com o sol ou com a lua, ou todo o exército do céu, eu não o ordenei. Então, mais uma vez, ele bate mais uma vez aqui no ensino da astrologia, certo? De eu querer fazer, né, a previsão do futuro, me comunicar com o além através dos astros. Então, tomando isso como entendimento, né, tem diversas outras referências aqui que eu coloquei para vocês. 2 Reis 17, 2 Reis 21, 2 Reis 23, Isaías 44, Isaías 47, Levítico 19, Jeremias 8, Jeremias 19 e Atos 16. Então, quando vocês tiverem um tempinho, deem uma olhada, que ele vai bater em cada uma dessas correntes de pensamento errado, ou desse espiritismo dito mais comum entre nós, certo? Aí aqui eu coloquei, né? A Bíblia condena a adivinhação por ser obra de espíritos de engano, demônios, né? Que eles adivinham e que eles mesmos farão nas vidas. Além disso, a consulta e a devoção aos astros é claramente reprovado nas escrituras, certo? Totalmente condenado por Deus. Então, esse é o conhecido espiritismo comum. É a primeira, digamos, a primeira parcela, né, dos ensinos espíritas. Agora vamos para a segunda. Se vocês já estiverem vendo aí, a segunda que nós vamos abordar é o baixo espiritismo, certo? O baixo espiritismo, ele vai dizer o seguinte, ele vai falar a respeito dos cultos, né, das religiões afro-brasileiras, o candomblé, a Umbanda e a Quimbanda, certo? Lembrando que, se vocês lembram aí da época de colégio, até se não lembrar da época de colégio, vocês vão lembrar que na época da colonização do Brasil colônia, né, houve a escravização dos negros africanos, nos quais todos eles foram trazidos para cá, para o território brasileiro, certo? E para de certa maneira, maquiar, né, a religião deles, porque eles sofriam bastante intolerância religiosa com parte da Igreja Católica, porque eles já estavam, os portugueses, né, já estavam resididos aqui no Brasil, eles já pregavam por meio da catequese, né, dos freis, dos padres, para as pessoas que moravam aqui, para as pessoas que habitavam o território. Então, os ensinos católicos já batiam diretamente contra esses ensinos a respeito dessa linha de pensamento do espiritismo, né, do baixo espiritismo, né? E esses ensinos eles foram trazidos pelos africanos que quando vieram para cá. Então, de certa maneira, para disfarçar, né, para enfeitar, eles meio que embutiram, né, trocaram os nomes dos deuses deles, né, dos deuses da religião deles, do candomblé, da umbanda, da quimbanda, para os nomes dos santos da Igreja Católica, certo? Aí aqui, como vocês podem ver, né, houve um sincretismo, né, que é uma mistura de religiões. Eles misturaram o baixo espiritismo, né, a cultura afro, com o catolicismo. Aí aqui ele vai dizer, né, o Iemanjá é Nossa Senhora, né, Maria, Mãe de Jesus, Oxalá é Jesus, o Exu, o Satanás, o Diabo, o Ogum, São Jorge, dentre outras coisas. Dentre outros deuses dele, né? Aí você vai ver aqui, né? Eles cultuam os orixás, né? Divindades intermediárias entre Olorum, que é o deus supremo dele, né? Como se fosse o deus pai deles, né? Entre os homens. E tem outros mais 16, né? No candomblé e 8 na Umbanda, né? E ele também se relaciona com os outros espíritos, né? Os caboclos, que era bastante conhecido aqui no Brasil colônia, entre os índios, né? O preto velho entre os escravos, entre as crianças, os marinheiros, os boiadeiros, os ciganos e etc, certo? E ainda tem a relação também deles com Iemanjá, né? Que eles consideram as mães dos orixás, né? A rainha dos mares e coisa desse sentido. Aí, outro ensino deles aqui, do baixo espiritismo, né? Eles oferecem sacrifícios, né? Conhecido como despacho, né? De animais aos espíritos, né? Para acalmá-los ou para agradá-los e
para pedir o bem ou o mal de outras pessoas, né? Que é bastante difundido na cultura brasileira, né? A famosa macumba, né? Que você vai lá, vai matar o bichinho, né? E vai botar macumba na outra pessoa e coisas desse sentido, certo? E os médiums dele, né? Que no alto espiritismo, os kardecistas, eles chamam realmente de médios, mas no baixo espiritismo, essas pessoas que elas têm essa relação com os espíritos, né, que na verdade são demônios, eles são conhecidos como cavalos, né? Eles são devotos a esses espíritos e constantemente esses espíritos vivem ameaçando eles e fica gerando reações nele, né, de vingança, de que eles vão matar eles e coisas nesse sentido, tá entendendo? Aí aqui abaixo, no próximo slide, eu peguei alguns textos bíblicos que eles vão bater com cada um desses ensinos do baixo espiritismo, certo? O primeiro, Jesus é o único mediador e intercessor entre o cristão e Deus, levando em consideração aquele texto de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, quando Timóteo ele vai contextualizar, né, ele vai falar sobre que nós deveríamos orar pelos governantes, né, e de que só existia um intermediador entre Deus e os homens, no qual era Jesus Cristo. Então, somente por meio de Jesus Cristo é que nós podemos ter acesso a qualquer coisa, nós podemos interceder ao Pai, a Deus Pai, e não tem essa história de que tem um cara que me liga a espiritualidade ou coisa nesse sentido, até porque nós tomamos como premissa que o sacerdócio levítico ele acabou, e agora, quando nós vamos ler, eu não vou me recordar agora, mas a primeira ou a segunda carta de Pedro, Pedro vai dizer que o Senhor ele chamou para si um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido. E quando ele diz que nós somos sacerdotes reais, ele diz que cada um de nós somos sacerdotes. Então, se cada um de nós somos sacerdotes, nós temos livre acesso, mediante Jesus Cristo, a esse Deus, certo? Então, nós não precisamos estar consultando ninguém, para estar clamando por espírito, para ter, direção para nós tomarmos as nossas decisões, mas nós nos pautamos na palavra de Deus. O segundo ensino aqui que a gente pode bater deles, né? Servimos a Jesus espontaneamente por amor e não por medo, no qual eles constantemente dizem que esses espíritos, né, esses orixás deles, esses pais espirituais deles, eles ficam ameaçando eles, e por isso eles precisam estar oferecendo sacrifícios, né, de animais e coisas desse tipo, oferecendo oferenda. Nós temos como por entendimento que nós não precisamos mais oferecer sacrifício algum, porque o sacrifício perfeito é o próprio Senhor. E se existe algum tipo de sacrifício, esse sacrifício somos nós próprios, como Paulo vai falar em Romanos 12, que tendo como entendimento as misericórdias de Deus, que nós nos entregamos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Já não é mais por meio de sacrifício de animais, mas é a nossa própria vida viva que nós oferecemos em sacrifício ao Senhor. E tem outros textos aqui, né? João 6, 1 João 4, 2 Timóteo, capítulo 1. E a respeito também do perdão, né? Dessas ameaças que eles fazem a ele, aí já bate nesse outro argumento deles, né? Porque o Senhor é rico em graça e misericórdia, e ele tem a capacidade de nos perdoar. Outro ensino, aquele que vem a Jesus é liberto, ele tem a autoridade sobre os espíritos malignos e enganadores. Eles não ficam nos oprimindo como acontece com ele. O Espírito Santo, o Espírito do Senhor, o Espírito da verdade, ele não fica nos oprimindo como esses espíritos malignos. Entrando no outro ponto, o sacrifício de Jesus por nós é total, é completo. Como eu falei para vocês a respeito de sacerdote, de sacerdócio, não precisa de nenhum mais outro canal a não ser Jesus Cristo. Aí, outro ensino, a Bíblia vai nos dizer que esses sacrifícios eles são recebidos por demônios, né? 1 Coríntios 10, Deuteronômio 32, o Salmo 106, e o sacrifício do cristão verdadeiro, né, como eu já havia falado para vocês, nós sermos sacrifícios vivos ao Senhor. Tomando como entendimento aqui o capítulo 12 de Romanos. Agora, vamos para o autoespiritismo, né? O autoespiritismo,
ele vai ser nomeado como, de fato, os kardecistas, né? Que são as pessoas que herdaram, de fato, os ensinos completos de Allan Kardec, certo? Então, aqui eu dei um conceitozinho simples para vocês, ó. Este é o espiritismo científico, o conhecido mesa branca, né, espiritualismo. Ele atinge as classes mais altas, né, e mais cultas, e pode ser expresso por meio de associações beneficentes ou filosóficas. É o que constantemente nós vemos, por exemplo, atores, por exemplo, ou pessoas, ou instituições, né, de caridade, espíritas, realizando caridade, utilizando-se desse meio para atrair as pessoas para os ensinos dele, né, tomando como premissa aquele entendimento que no começo eu havia falado para vocês, de que Allan Kardec vai afirmar que só existe salvação por meio da caridade, né, então eles abraçam isso com todo o afinco, dizendo que somente por meio da caridade, somente por meio, sabe, de eu me disponibilizar, né, para o outro, para outra pessoa, fazer caridade, eu dar dinheiro aos pobres ou coisas nesse sentido, fazer boas ações, é dessa maneira que eu vou ser salvo. E não é dessa maneira como nós já entendemos, é pela graça mediante a fé. E a maior expressão do chamado do autoespiritismo é o kardecismo, como eu já tinha falado para vocês, nos ensinos que eles vão falar sobre reencarnação e contato com os mortos. E isso é bastante difundido na cultura brasileira, quando nós temos por entendimento aquilo que o Anderson falou no começo da nossa conversa, quando ele vai falar a respeito do Chico Xavier, né, do número de livros que ele escreveu, e outras coisas afins. E principalmente, né, a Rede Globo de televisão, né, que constantemente está propagando, né, espiritismo. Vocês percebem claramente, por meio das novelas, né, dos seriados da Globo, o número de vezes, né, que eles abordam, né, esse pensamento espírita. Queria trazer até um exemplo para vocês, talvez o pessoal que seja um pouco mais velho vai lembrar, né, passava na Globo um tempo desse, né, alguns anos atrás, eu acho que está quase 10 anos isso, 10, 15 anos talvez, aquela novela, né, que era bastante conhecida, como é, Jesus? Alma Gêmea, se eu não me engano, né, que cantava uma música aí se eu não me engano, era o Caetano Veloso, uma coisa assim, que dizia que um cara, né, era casado com uma mulher, a mulher morreu e reencarnou numa Índia, né, reencarnou numa Índia e trouxe a vida, e essa Índia acabou conhecendo, né, o marido dessa mulher, e eles acabaram de se casar. Então você vê a completa deturpação, né, dos ensinos bíblicos, quando eles propagam isso livremente, e quem não tem entendimento a respeito disso acredita, né, acredita totalmente nisso, né, de que a vida após a morte é por meio de reencarnação e coisas nesse sentido, certo? Agora, vamos para as principais doutrinas. As principais doutrinas deles vão falar a respeito da reencarnação e do karma, né? Já entrando nesse ponto que eu abordei, desse exemplo que eu falei, né, das novelas, né? A grande maioria também dos atores da Globo, né, se declaram espíritas. A maior comunidade espírita está no Brasil, para nós termos entendimento a respeito da abrangência disso. Outra coisa que nós devemos ter por entendimento também a respeito de tudo isso é que no último censo, né, que nós tivemos, a religião espírita, principalmente os kardecistas, foram os que mais cresceram em porcentagem, né, de conversões ao espiritismo no Brasil, de todas as religiões, apesar de nós cristãos protestantes sermos a grande maioria, né, junto com os católicos, ainda assim, ainda sendo pouco, né, os espíritas, os kardecistas, eles ainda fazem parte de uma grande parcela da população, certo? E que estão crescendo constantemente. Então, agora vamos para as principais doutrinas, certo? Primeira doutrina, a reencarnação e o karma. A reencarnação, vocês
já devem ter a ideia, né, de que a pessoa morre, se ela foi boa, como eles dizem, né, se ela foi boa, ela vai reencarnar numa dimensão espiritual mais elevada. E se ela foi mal aqui na Terra, ela vai reencarnar numa dimensão ruim, ou talvez ela, sei lá, ela reencarne numa barata, num animal, coisa desse tipo, né? Ele vai falar aqui o primeiro conceito, né? A transmigração da alma, né? A alma pode voltar também em plantas e animais, né? E vai entrar aquele ponto da reencarnação kardecista, que eu vou ler para vocês, ó. É o processo em que a alma e o espírito, né? A alma desencarna, ela morre fisicamente e volta em um novo corpo. E cada nova encarnação é uma expiação dos erros do passado e uma possibilidade da prática de boas obras, para voltarem a uma nova vida cada vez melhor, até atingir a perfeição e a divindade. É a conhecida lei do karma, né? Causa e efeito. E por que eles ensinaram isso? Porque tomando como entendimento de que a grande maioria deles, dos kardecistas, eles eram cultos de classe social alta, né? Eram todos estudiosos e tal. Eles pegaram, muito provavelmente, os ensinos científicos, né, de causa e efeito, por exemplo, da física, né, que tudo que você fizer, você vai ter uma consequência e coisas desse tipo. E eles dizem, né, que, de acordo com as minhas ações, na próxima reencarnação, eu vou ou não... dependendo, né, das minhas ações, eu vou ou não pagar pelos meus pecados da encarnação anterior, né, essa lei de causa e efeito. Em nenhum momento, em todos os escritos que você possa procurar de Allan Kardec, ele vai mencionar a respeito da expiação de Jesus Cristo, porque eles vão dizer aqui claramente, né, que esse aperfeiçoamento, né, essa digamos, santificação, né, dos espíritas, esse melhoramento da alma da pessoa mediante a doutrina da causa e efeito. A pessoa só aprende quando ela sofre e quando ela reencarna em uma coisa ruim e ela acaba aprendendo, né? E eles excluem totalmente a expiação por intermédio de Jesus Cristo, de que Jesus, ele já garantiu tudo, ele pagou o preço, ele morreu por nossos pecados, certo? Aqui vamos para o terceiro ponto, né? Kardec, ele não cria na inspiração bíblica, né? Mas ele usava textos isolados para tentar fazer, para pregar, né? Com que a Bíblia ela apoiasse os pensamentos deles, né? Por exemplo, a respeito de reencarnação, João 3:3. Se vocês puderem abrir, Evangelho de João, capítulo 3, verso 3. O famoso diálogo do Senhor Jesus com o mestre da lei Nicodemo, certo? João 3:3. Vai dizer o seguinte, né? E Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que alguém que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, o que é que eles falam aqui? A maneira que eles interpretam esse texto. Eles vão dizer que esse nascer de novo, no qual Jesus ele diz aqui, é a reencarnação. Não é aquilo que nós temos como entendimento de que esse nascer de novo não é carne, né? Como Jesus vai dizer, né? Que Jesus vai dizer, aquele que é carne, mas aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do espírito é espírito. E isso que Jesus está falando, ele não está falando sobre reencarnação, ele está falando sobre a regeneração do interior do homem, do lavar interior da alma do homem, dessa transformação interior do homem, entende? Então, já bate de frente com esse outro ensino errado dele, certo? O segundo texto, que eles reafirmam a reencarnação, Mateus 17. Mateus 17, se vocês lembrarem, ele vai falar a respeito da transfiguração do Senhor. Acontece um momento, né, do ministério do Senhor, no qual ele vai subir num alto monte, né, chama Pedro, Tiago e João, e eis que nesse momento que ele sobe nesse monte, ele se revela a Pedro, Tiago e João na forma que ele realmente é, né? O seu rosto brilha como o sol,
e acontece todos aqueles acontecimentos, né? E eis que cobre aquele monte, né? Onde estava o Senhor Jesus, Pedro, Tiago e João, e uma nuvem luminosa mandada pelo próprio Pai. Ele fala, né? Este é o meu filho amado, em que me comprazo, a ele ouvi. E eis que aparece diante de todos eles, né, do Senhor Jesus e dos 3 discípulos que estavam ali com ele, que eram os 3 discípulos mais achegados do Senhor Jesus, aparece transfigurados Moisés e Elias. Então, eles dizem que aquele acontecimento ali de Moisés e Elias aparecerem ali é uma dita reencarnação, né? E outro ensino errado deles também, quando a gente vai tomar como base, por exemplo, Mateus 11. Mateus 11, eles vão dizer que João Batista, ele é a reencarnação de Elias. E qual o problema disso? Qual o problema disso? O problema disso é o seguinte, eles vão dizer que João Batista é a reencarnação de Elias. Por quê? Porque a Escritura vai dizer que viria um profeta, né, no nome de Elias, no nome do Senhor, na verdade, perdão, no nome do Senhor, que ele viria no espírito de Elias. E por ele dizer, por a Bíblia dizer que ele vinha no espírito de Elias, eles interpretam de que Elias reencarnou em João Batista. Mas esse pensamento está completamente errado. Completamente errado por quê? Porque diversas vezes na Escritura a gente percebe que esse ensino que nós temos como entendimento de que João Batista, o profeta, né, que viriam preparar o caminho do Senhor, ele vinha com o mesmo espírito de Elias, não era porque ele ia reencarnar, era porque ele vinha com o mesmo entendimento, com a mesma pregação, da mesma maneira que Elias, ele pregou arrependimento a Judá sobre adoração a Baal, na época do rei Acabe, né, e da Jezabel. João Batista, agora com os fariseus, os saduceus, né, os mestres da lei, ele vem bater no mesmo ponto, né, quando ele vai pregar raça de víboras, quem vos livrará da ira vindoura, pregando arrependimento, né, que o povo mostrasse frutos dignos de arrependimento. Esse espírito, não é que ele vai reencarnar no lugar do cara, mas que ele vinha mais ou menos na mesma linha de pensamento, na mesma linha de espírito, de entendimento que o cara vinha, pregando uma mensagem de arrependimento, certo? E a gente tem as bases bíblicas, né, aqui para a verdade, né, para a verdade, como eu botei para vocês. A primeira que eu queria ler com vocês é Lucas 19, né? Lucas 19, quando a gente vai rebater o primeiro ponto deles, quando eles vão falar que nós podemos ter contato entre vivos e mortos. Lucas 16, 19. A conhecida parábola, né, que o povo diz, mas na verdade não é uma parábola do rico e do Lázaro. Vai dizer assim, o texto bíblico, ó. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que ele se alegrava todos os dias com grande ostentação. E havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta do rico, da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, estando em tormentas, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque eu estou em tormenta neste fogo. Mas Abraão lhe disse: Filho, lembre-se que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro ele só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentas. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os que de lá, nem os de lá podem passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu te peço que mandes, né,
Lázaro, a minha casa, né? Ele queria que Lázaro reencarnasse, né? Para voltar para falar com a casa dele, né? Com os parentes dele, né? Ele vai dizer, né? No verso 27, pai, eu peço que você envie Lázaro à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. E Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, e eles devem os ouvir. E ele insistiu mais uma vez, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até eles irão se arrepender. Porém, Abraão lhe disse se eles não ouvem nem Moisés nem os profetas, eles também não deixarão de se convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Alguns dizem que essa é uma parábola, mas qual é o entendimento da parábola? Quando nós entendemos, por exemplo, uma parábola, sempre que Jesus ele vai mencionar nos evangelhos, nos 4 evangelhos, ele vai falar a respeito de parábola, ele nunca menciona nomes, certo? Ele sempre ilustra a história, né? O exemplo a ser tirado, né? A reflexão a ser tirada a respeito da história que ele está contando, mas ele nunca menciona o nome. E aqui ele mencionou o nome. Ele disse que a pessoa que padecia, o pobre, aquele que foi para o seio de Abraão, aquele que foi para o céu, né, para o paraíso, ele era chamado Lázaro. E vocês veem claramente o entendimento aqui do qual o Senhor Jesus ele fala através dessa história que ele conta, né, de que não há contato entre vivos, não há contato entre vivos e mortos, assim como também não há contato direto entre aqueles que estão no paraíso como aqueles que estão no inferno. Não há qualquer contato, certo? E aí ele vai bater também nesse outro ponto do texto de Hebreus, capítulo 27, verso 27 e 28, né? Que eu botei aqui para vocês, né? Aos homens está ordenado morrerem somente uma vez e depois disso segue o juízo. Então, não existe essa história de que eu vou para um mundo paralelo e lá eu fico vagando e eu me comunico com os vivos que aqui estão, né? Por meio dos médiuns ou coisa parecida, né? Aí entra naquele outro ponto também que eu falei para vocês, que eles querem se aperfeiçoar por meio da caridade, né? Por meio das sucessivas reencarnações, né? Através da doutrina do karma, né? Que eles pagam os pecados deles da vida anterior nessa vida atual, vindo para uma vida, para uma realidade inferior, reencarnando em animais, reencarnando em plantas, reencarnando em outros mundos, né? Que assim como a doutrina mórmon, que foi a primeira doutrina que nós trouxemos aqui nesse estudo, eles vão falar a respeito também de que existem outros mundos e coisas desse tipo. Então, a Bíblia, como verdade, ela vai bater nisso, vai dizer que a nossa santificação é por meio do perdão e da purificação do sangue de Jesus, né? Pelo poder do Espírito Santo, o poder regenerador, aquilo que o próprio Senhor Jesus ele vai dizendo no texto de João 3 que a gente leu, né? Que aquele que quer ver o reino de Deus é necessário que ele nasça de novo, e esse nascer de novo é essa regeneração interior que esse homem sofre. Assim como também esse outro ponto aqui, o evangelho recebido por Allan Kardec, é o outro evangelho, né? Vai bater naquele texto que nós bem conhecemos, que nós lemos no começo, né, de Gálatas, dizendo que todo aquele que pregar um evangelho diferente daquele que já foi anunciado, ele é maldito, ele é anátema. Então, quando nós vemos ali, por exemplo, na capa, né? Deixa eu voltar aqui para vocês. Voltar lá nos livros. Aqui. Quando nós voltamos lá nos livros, né? Exatamente na capa, é exatamente aquilo que a gente viu, por exemplo, no livro dos Mormons, né? Que o Anderson mostrou umas semanas atrás, né? Alguma coisa segundo fulano de tal. Aqui do mesmo jeito. O evangelho segundo o espiritismo. Mas o evangelho segundo Jesus, né? Segundo o espiritismo, não. Então, se você cria um novo evangelho, então a doutrina está errada. A doutrina está completamente errada, certo? Pronto. O aperfeiçoamento, né, que eu estava falando com vocês, o aperfeiçoamento e a santificação, o outro evangelho, né, que é a falsa doutrina, o texto, né, a temática, né, que vai falar a respeito de que eles vão dizer que João Batista é a reencarnação de Elias, quando não é verdade,
além das escrituras já deixarem claro, em outros textos do Antigo Testamento já deixarem claro isso, de que o que viria no espírito de Elias, não seria Elias reencarnado. E o próprio João Batista, no começo do Evangelho de João, capítulo 1, verso 21, como vocês estão vendo aí, ele vai afirmar, perguntou para ele, João Batista, tu és o Messias, tu és um profeta, tu és Elias? Ele vai dizer, não sou. Então, quando ele diz não é porque ele não é. Então, não entre nessa onda, não, de que Elias, João Batista é a reencarnação de Elias, porque está errado. Aí está aqui o outro texto, né, que eu ia mostrar para vocês, mas graças a Deus já botei aqui para vocês, né? Vai falar lá em Lucas 1,17, né, que o ministério de João Batista, no mesmo espírito e poder de Elias, era a respeito da vinda dele, que seria semelhante ao de Elias, né? E não reencarnaria em João Batista, né? Como João Batista. Agora vamos para o próximo slide. Pronto. O próximo slide, ele vai falar sobre a possibilidade de comunicação entre os vivos e os mortos, certo? A possibilidade. Eles vão dizer que pessoas que morreram, né? Pessoas que estão desencarnadas, né? Estão fora da realidade física que nós vemos, elas ficam vagando. É o que acontece muito, como por exemplo, no exemplo das irmãs Fox, quando a gente falou no começo, e que elas diziam, né, ouvir os espíritos batendo por meio das paredes, das portas das casas, e eles tinham como entendimento de que aquilo era porque a casa era mal assombrada e que a pessoa que anteriormente havia morado naquela casa, ela tinha sido uma pessoa ruim e por isso ela ainda estava vagando, né, por aquele ambiente, né, para atormentar as pessoas daquele ambiente. Então eles vão dizer assim, né, o Espiritismo ensina que a comunicação com as pessoas que já morreram geralmente se dá através dos médiuns, né, nas mesas brancas, e como eu falei no começo para vocês, né, eles tentam usar isoladamente a passagem bíblica, né, de 1 Samuel 28, né, onde Saul teria falado com Samuel através de uma médium, né, através daquela feiticeira, no qual ele quer um entendimento, né, a respeito do que ele deva fazer, né. E a base bíblica para isso, para a verdade, vai tá nas escrituras, está tanto naqueles textos do começo, dos primeiros argumentos a respeito do espiritismo comum, que eu já havia mostrado para vocês, assim como eu botei aqui também, ó. Os mortos já estão em um lugar específico, o céu ou o inferno, até o dia da ressurreição e do juízo do Senhor. Então não tem parte no que é feito na terra. A gente vai olhar Hebreus 9, 27, né? Depois da morte, segue-se o juízo, não há mais contato. A gente vai ver esses textos em Jó 7, Jó 14, quando o Senhor vai afirmar a Jó, né, no meio daquela confusão que Jó, ele já tinha perdido tudo, né, perdido seus bens, o Senhor vai dizer a ele que não há a volta, né, dos mortos, não há a volta dos mortos, né, não há comunicação com os mortos. Muito provavelmente, eu não vou me lembrar exatamente do contexto agora, mas muito provavelmente logo após a morte dos seus filhos, né, que foram ceifados, quando o teto da casa deles desabou. A gente vai ver em outros textos de Eclesiastes também e do Salmo 88, certo? E as outras heresias que nós encontramos. Se vocês estiverem me ouvindo ainda, eu queria mostrar os sites agora para vocês. Nesse primeiro entendimento aqui, nesse primeiro ensino que eu estava falando com vocês do slide. Para eles, Deus não é um ser pessoal, o Espírito Santo não é uma pessoa de Deus. Então, nesse primeiro entendimento, nós temos que lembrar que o Deus que eles adoram não é o mesmo Deus que nós adoramos, porque eles não creem que o Espírito Santo ele é uma pessoa da Trindade, porque o que nós acreditamos? Que existem 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, certo? É um pouco difícil de compreender isso, mas para dar esse exemplo, eu lembrei de uma coisa agora. Uma certa vez eu estava lendo uns textos sobre o reformador, o avivalista John Wesley, e ele estava ensinando sobre Trindade, certo? E ele ilustrou a Trindade da seguinte forma. Imagine
um quarto, uma sala totalmente escura, certo? E essa sala totalmente escura, ela tem um candelabro com 3 velas, certo? Essas 3 velas, se vocês perceberem, e essas velas vão estar acesas, essas 3 velas, elas emitem a mesma luz, certo? Luz é luz, continua a emitir a luz. Então, é dessa maneira que a Trindade, ela age. Apesar das 3 velas, elas serem 3 velas distintas, né? 3 velas diferentes, mas elas emitem a mesma luz. Luz é luz, é a mesma luz. Então, a Trindade é dessa maneira. Apesar de termos 3 pessoas que agem em diferentes aspectos, por assim dizer, né? Mas elas agem em concomitância uns com os outros, tá entendendo? Porque principalmente quando você vai pegar, por exemplo, o texto de João 17, oração sacerdotal do Senhor, se eu não me engano, é o verso 20. Ele vai dizer, ele orando, né, fazendo a oração pelos discípulos, né, naqueles últimos momentos no qual ele iria ser preso, né, pelos romanos, né, para a crucificação. E ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer o seguinte: Pai, eu oro para que esses que estão aqui comigo, né, os discípulos, os 12, né, que estavam com ele, eles possam ser um, aqui, assim como nós somos um. Ele falando dele, Jesus próprio, e a respeito do Pai, né? Eu desejo que os discípulos eles sejam um com nós, porque nós somos um, para que o mundo possa nos conhecer. Então, nós temos o entendimento que ao mesmo tempo que eles são 3 pessoas, eles são um só Deus, certo? Então, a doutrina espírita ela vai dizer que o Espírito Santo não é Deus. A relação do Espírito Santo, né, por assim dizer, com os espíritos, né, das mesas. Então, vamos aqui mostrar aqui o site para vocês. Deixa eu baixar aqui. Ele vai dizer assim, né, no site aqui, se vocês estiverem vendo. Muitas pessoas creem que o próprio Espírito de Deus é que se manifesta nas reuniões carismáticas católicas e evangélicas. O que respeito, mas mas é um erro. Deus tem seus espíritos trabalhando para ele. Ele ainda usa base bíblica, ó, Hebreus 1:14. E toda a Bíblia está cheia de anjos comunicando-se conosco. E o que são anjos, senão espíritos muito evoluídos que trazem verdades e revelações de Deus para nós. Então, você vê que ele categoriza que não existe essa história de Espírito Santo, de que aqui, como ele diz, para eles, o que nós ensinamos é completamente um erro, porque não existe Espírito Santo, não existe o próprio Espírito de Deus, porque para ele, o que se revela a eles é o Espírito da mesa branca. Então, é completamente errado esse ensino, certo? Aí ele vai dizer mais, né? E esses espíritos, o nível já angelical, que cumprem as missões de trabalhos espirituais e morais em nosso mundo. E os outros mundos são espíritos humanos já libertos de reencarnações. Eles somente se encarnam com o objetivo de cumprir uma missão especial. E Jesus é um exemplo disso. Ele se encarnou aqui no nosso mundo porque quis cumprir livremente a sua missão especial enviada por Deus para nos trazer o evangelho e que nos orienta de como devemos fazer para evoluirmos espiritualmente e moralmente. Então, mais uma vez, eles falibilizam a ação do Espírito Santo e eles dizem que a missão de Jesus era só mostrar um meio de vida moral que eles podem viver, sabe, de maneira correta, ou coisa desse tipo, certo? Agora vamos para outra heresia que eles pregam. Peraí, deixa eu abrir aqui o Word de novo. A segunda heresia é que eles diminuem Jesus. Aqui é outro site espírita, deixa eu pegar aqui o link. Aqui é a TV Mundo Maior, é uma TV espírita, certo? Se eu não me engano, é uma TV espírita do interior de São Paulo. Aí eles vão dizer aqui, ó, Jesus segundo o Espiritismo, né? Jesus era um espírito como nós, mas com um grau de evolução muito longe da nossa realidade. E esse fato não quer dizer que nós somos inferiores a ele. E se fôssemos, causaríamos uma distância muito grande dele com nós. E não foi isso que ocorreu quando ele encarnou na Terra e quando tinha um vínculo muito grande com os cidadãos da Terra. Pega essa parte aqui, ó.
esse fato não quer dizer que nós somos inferiores a ele. Para mim, ele está pregando aquela mesma coisa que aquele pregador meio herético um tempo desse atrás estava pregando, né? Dizendo que nós não somos inferiores em nada a Jesus, mas que nós somos perfeitos, tá entendendo? Então, você entende aí que essa igreja, né, desse dito pastor, que prega, que diz que nós não somos nem um pouco inferiores a Jesus, que se Jesus ele tivesse no nosso lugar no Éden, ele teria pecado e coisa nesse sentido, é um ensino dos espíritos, é um ensino errado, é heresia. Então, é outro ponto que você vê claramente que eles estão batendo. Eles estão diminuindo Jesus, diminuindo a divindade de Jesus, querendo equiparar a raça humana, que é totalmente depravada e caída em seus pecados e delitos, à mesma altura de Jesus, o qual está totalmente errado. Senhor Jesus, apesar de ter encarnado na terra, ter tabernaculado entre nós, mas ele foi 100% homem, 100% Deus. Mas diferente de nós, ele nunca pecou. Não existe essa história de que nós não somos nem um pouco inferiores a ele, certo? Agora, deixa eu mostrar só mais uma heresia deles. Peraí, deixa eu voltar aqui para o Word. Eles dizem que a eternidade não existe a eternidade do inferno. Eles dizem que o inferno não é eterno. O inferno é a própria vida das pessoas quando elas reencarnam e elas passam a reencarnar, sei lá, em uma realidade de dificuldade em que ela vai pagar pelos pecados dela, tá entendendo? Vou abrir aqui o outro site. Aqui são textos do próprio Allan Kardec, se eu não me engano, daquele livro que eu falei para vocês, que eu mencionei para vocês, que é nomeado Céu e Inferno, certo? Ele vai dizer o seguinte, ó, o espírito de André Luiz, isso aqui é um cara que é médium, certo? Da comunidade espírita. Aí ele vai dizer o quê, ó? Quase todas as escolas religiosas falam do inferno de penas astuciosas e horríveis, onde os condenados experimentam torturas eternas. São raras, todavia, as que ensinam a verdade da queda consciente dentro de nós mesmos, esclarecendo que o plano infernal e a expressão diabólica encontram início na esfera interior das nossas próprias almas. Cada homem por si só elevar-se-á ao céu ou descerá-se ao inferno em transitórios, em obediência a disposições mentais em que se prende. Deus criou seres e céus, mas nós costumamos transformar nós em espíritos diabólicos, criando nós mesmos infernos individuais. E ele vai mais embaixo aqui, vai dizer que o inferno, ele não é eterno. A pessoa, ela só vai pagar o tanto que for necessário que seja pago, né, de acordo com os pecados dela realizados na vida anterior, e aí ela vai reencarnar numa pessoa boa depois que ela se arrepender, né? Então, eles vão bater aqui, vão dizer que não existe esse negócio de tortura eterna no inferno, segundo eles, né? E eles estão completamente errados, porque a pessoa que mais pregou sobre o inferno foi o próprio Jesus, que eles dizem que é o médium, né? É o médium supremo deles, né? Que diz que ele veio, né? Para deixar o exemplo para eles, mas ele em si não era Deus, no qual está totalmente errado isso. E voltando aqui para o slide, para ele Jesus Cristo não é Deus, né? Ele é apenas um médium, né? E um espírito avançado que veio mostrar para eles o caminho correto, e para eles o inferno não existe em algumas correntes de pensamento dele, né? O inferno não existe porque Deus é amor, Deus ama todo mundo e por isso todo mundo vai para o céu, o que está completamente errado, porque a gente já tem a primeira base bíblica aqui, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Aí o texto vai continuar dizendo que
aquele que crê já tem vida eterna, mas aquele que não crê já está condenado. Então, eles ferem outro ensino aqui de nós cristãos, da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, da Escritura, dizendo que a justiça de Deus, o amor de Deus é maior do que a justiça de Deus, que não há inferno eterno e que não há, porque Deus é amor, ele não pode punir o pecador, o que está completamente errado. Os atributos de Deus, eles agem todos em concomitância uns com os outros. Um atributo ele não há um no outro. É por Deus ser amoroso que ele tem que ser justo. E se ele é justo, ele tem que pesar a justiça da maneira correta. Então, se nós não confiamos em Jesus Cristo e na sua obra salvífica, e não nos revestirmos da sua justiça e da sua justificação, nós somos passíveis de condenação. E nós iremos sim para o inferno. Então, não tem essa história de que Deus é amor, Deus ama todo mundo e todo mundo vai para o céu, como eles estão dizendo, não, certo? E, para finalizar, né, aquele último texto, né, que eu havia lido com vocês, de Gálatas, capítulo 1, verso 8, né? Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que já vos tenho pregado, que seja anátema, que seja maldito, certo? Aí aqui no final, eu vou compartilhar depois com vocês nos grupos, né? Eu vou passar para o Anderson, para o Caio, para os meninos do marketing, né? Que ficam mais à paz de estar compartilhando essas coisas. O link, né? De cada uma dessas coisas, né? Que eu pesquisei, os relatos a respeito das irmãs Fox, né? Que está no site da Federação Brasileira dos Espíritas, no site da Federação Brasileira, ou no site da Federação Paranaense, né, de Espíritas, as outras revistas, né, que eles vão negar a pessoalidade do Espírito Santo, dizer que o Espírito Santo não é Deus. Tem outros sites aqui também da Globo, como por exemplo esse, né, do Extra Globo, que eles vão falar, eles vão se utilizar daquele mesmo argumento dos judaizantes, que Paulo tanto rebatia na igreja da Galácia, né, daqueles caras que queriam, por meio das obras, produzir salvação nas pessoas, quando não, é somente por meio de Jesus Cristo, pela graça, mediante a fé. E esse último aqui que a gente viu, né, que o inferno não é eterno para eles, né. Então, mais ou menos isso que eu queria deixar para vocês, queria agradecer pela oportunidade. Agora, se o Anderson quiser abrir aí para perguntas ou coisa nesse sentido, certo? Eu finalizo em si, de fato, o estudo, certo?